Nenhuma agência do INSS reabriu hoje no estado de São Paulo por determinação da Justiça. Depois de 6 meses de espera, os segurados com perícia agendada tiveram que voltar para casa, sem atendimento. A Unifesp retomou os testes clínicos da vacina de Oxford contra o coronavírus hoje, depois da liberação da Anvisa. O Instituto Butantan recebeu quase 100 milhões de reais em doações para modernizar a fábrica que vai produzir a vacina chinesa. E, segundo o Instituto, 4 mil voluntários já tomaram 1 ou 2 doses. O resultado da última fase de testes só deve sair em outubro. Uma operação do Ministério Público, com o apoio de policiais da Rota, cumpriu 12 mandados de prisão na capital e no litoral. O alvo são os criminosos que assumiram o comando de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e de assassinatos, depois que os chefes da facção foram transferidos para penitenciárias federais. E você vai ver também, esse dia de calor e tempo seco, a cor do céu no fim da tarde foi um alerta. Segundo os meteorologistas, o tom alaranjado foi causado pela fuligem das queimadas do Pantanal e também as do estado, que aumentaram muito. É agora no SPTV. Olá, boa noite para você, 7h11 agora. Ainda não há previsão para a reabertura das agências do INSS no estado de São Paulo. O Instituto já recorreu da decisão da Justiça que manteve as agências fechadas no estado de São Paulo. Ao longo do dia, quem tinha atendimento agendado foi pego de surpresa. O repórter Felipe Guedes esteve em algumas agências. Boa noite, Guedes. O que você conta pra gente? Oi, Alan. Boa noite para todo mundo. A gente fala ao vivo aqui do viaduto Santa Efigênia. Aquele prédio ali atrás é a superintendência do INSS aqui em São Paulo. O documento usado para apresentar à Justiça, nesse pedido de suspensão da reabertura, foi uma vistoria feita pela Secretaria Nacional da Perícia Médica, que é ligada ao Ministério da Economia. Essa vistoria foi feita em 74 agências aqui de São Paulo e eles identificaram alguns problemas. Disseram, inclusive, que em todas essas agências, eles encontraram pelo menos uma inconformidade considerada grave, como problema no sistema de circulação de ar, deficiências na infraestrutura que impediriam as pessoas de manterem um distanciamento social. Também tinha falta de equipamento de proteção individual, de itens básicos, como aqueles dispensadores de sabão líquido, álcool em gel, até pia estava faltando e iluminação adequada. Essa vistoria também identificou que alguns gerentes do INSS não sabiam nem que eles precisariam medir a temperatura das pessoas para que elas entrassem nas agências e que eles deveriam barrar quem tivesse com febre. E aí eles alertaram que isso seria muito grave, considerando que nessas agências muitas pessoas idosas vão e pessoas que também estão com doenças. Então, as pessoas aqui de São Paulo que estavam na expectativa da reabertura do INSS hoje, depois de 3 adiamentos, elas ainda vão ter que esperar ainda mais. Não adiantou nada a dona Zenilda agendar atendimento nesse posto de Santo Amaro, trazer todos os laudos e sair lá do Jardim Miriam para vir até aqui dar entrada no auxílio doença. Vai voltar para casa sem ser atendida. Muito decepcionante, né? Porque é uma coisa que a gente precisa, né? A gente procurou esses espaços não é porque a gente quer, é porque a gente precisa, né? O Ricardo está afastado do serviço desde que se machucou. Era para receber o auxílio doença do INSS, mas com a agência fechada não conseguiu dar entrada no benefício. Uns 45 dias ficar em casa sem receber, né? Vim de ônibus, né? Metrô, é longe, bem longe. A gente mora longe, Itapecerica, para chegar até aqui, né? Essa agência no Brás também está na lista dos postos que iriam reabrir nesta segunda-feira. Hoje seria o dia da retomada dos atendimentos presenciais em parte dos postos de todo o país, depois de quase 6 meses de agências fechadas. Mas ontem o desembargador Gilberto Jordan suspendeu a reabertura das 112 agências no estado que voltariam a funcionar hoje. Foi a pedido do sindicato da categoria, que se baseou na decisão da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais de não retomar as atividades. A associação diz que uma inspeção feita pela Secretaria da Perícia Médica Federal do Ministério da Economia apontou que nem todas as unidades estavam preparadas para retomar o atendimento presencial. Nós vamos abrir a Vila Mariana em São Paulo, por exemplo, sendo que não tem máscara, sendo que não tem álcool gel, não tem um medidor de temperatura. É colocar a população em risco juntamente com o próprio trabalhador que ia efetuar o atendimento. No restante do país, as agências foram reabertas, só que sem as perícias.
O presidente do INSS, em entrevista na manhã de hoje, disse que o Instituto já recorreu da decisão aqui no estado. O que a gente precisa, e já estamos mostrando ao Poder Judiciário, é que o nosso protocolo é um protocolo rígido que garante a segurança sanitária e que em breve a gente consiga voltar a atender no estado de São Paulo. Para quem foi pego de surpresa, o jeito agora é tentar agendar de novo. Está agendado, dia 14. Agora você vai ligar no 135 e vai pedir um reagendamento. No sábado eu liguei no INSS e foi confirmado o meu horário para hoje. Agora eu chego aqui hoje e está tudo fechado. Eu já estou mais de 6 meses em tratamento e eu não consegui ainda nada no INSS. O seu Félix está na mesma situação. Veio atrás do auxílio-doença nesta agência em Pinheiros. Levou 3 horas para chegar. Sentado no chão, ele desabafou. Pegando o metrô, pegando trem, nem podendo andar. Era para estar em casa, me recuperando, tomando meus medicamentos. E eles fizeram isso comigo. Um drama e um risco para essas pessoas, né? A Unifesp recomeçou hoje, em São Paulo, os testes clínicos da vacina contra o coronavírus, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Veja na reportagem de César Menezes. A dentista Denise ficou contente com a retomada dos testes da vacina contra o coronavírus, que está sendo desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford, em parceria com a farmacêutica sueca AstraZeneca. Denise foi a primeira brasileira a receber uma dose em junho. 2 meses depois, recebeu a segunda. Ela disse que está tranquila e confiante. Desde a minha primeira dose, eu insiro um diário eletrônico do qual eu informo os meus sinais, sintomas, a minha temperatura corporal, bem como a possibilidade de um evento adverso, do qual não manifestei, nem na primeira dose, nem na segunda. O estudo foi interrompido no mundo inteiro na semana passada porque uma voluntária do Reino Unido apresentou efeitos adversos. Depois que os pesquisadores confirmaram que os sintomas não tinham relação com a vacina, os testes foram retomados no sábado na Inglaterra. Aqui no Brasil, as doses voltaram a ser aplicadas hoje com autorização da Anvisa. A pesquisa da vacina da Oxford no Brasil é coordenada pela Universidade de São Paulo. A Unifesp já vacinou 4.600 voluntários em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Segundo a universidade, nenhum deles apresentou efeitos colaterais graves. Se esta vacina for aprovada, a produção no país vai ser feita pela Fiocruz. O que a Fiocruz tem compromisso é entregar os primeiros 2 lotes, que somam 30 milhões de doses inicialmente, e depois assegurar uma capacidade de produção. Para isso é que os nossos laboratórios estão sendo adaptados e preparados de maneira mais adequada para dar vazão a uma produção mensal de 40 milhões de doses. Outra vacina em testes no Brasil é a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Os testes aqui estão sendo feitos em parceria com o Instituto Butantan. Mais de 4.000 voluntários já receberam a primeira dose e uma parte desse grupo a segunda. No Hospital Emílio Ribas, um dos 12 centros de pesquisa responsáveis pelas aplicações, 300 voluntários já receberam a segunda dose e não houve registro de reações graves. Mas o resultado da eficácia da vacina chinesa só deve ser conhecido em outubro. Mesmo assim, o Instituto Butantan assegura que o processo de transferência de tecnologia para a fabricação no Brasil já começou e que a matéria-prima para a formulação e envase da vacina deve chegar no mês que vem. Nós já estamos com um engenheiro chinês há cerca de 1 mês no Butantan, já fazendo a primeira transferência, que se trata exatamente do processo de envase e formulação. Então, a partir de outubro, nós esperamos começar a formular as primeiras doses dessa vacina aqui no Instituto do Butantan. E até o final de dezembro, esperamos ter disponíveis para entrega ao nosso Ministério da Saúde os 46 milhões de doses já acordados. O passo seguinte é aumentar a capacidade de produção da vacina contra a Covid-19. Hoje, o governo de São Paulo anunciou que empresas privadas já doaram boa parte do dinheiro necessário para ampliar e reformar uma das fábricas de vacinas do Instituto Butantan. Uma operação prevista só para 2022. A nossa meta é o custo total para a modernização, ampliação e equipamentos
dessa nova fábrica tem um total estimado de 160 milhões de reais, dos quais 97 milhões já foram arrecadados e consolidados, o que permite o início imediato da obra para a sua execução a partir do dia 1º de novembro. Outras 2 vacinas também têm autorização para os testes clínicos com voluntários aqui no Brasil. A da americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, com os testes iniciados agora em agosto. E a do laboratório Janssen, do grupo Johnson & Johnson, com previsão de testes ainda esse mês. Vamos ver então os números da pandemia aqui em São Paulo. Acompanhe comigo aqui no telão. O estado tem agora 32.642 mortes causadas pela Covid-19. 36 mortes registradas nas últimas 24 horas. Agora, o número de casos, o total de casos chegou a 893.349.092 de ontem para hoje. Lembrando que às segundas-feiras os números registrados são menores, porque os laboratórios trabalham em esquema de plantão nos fins de semana. Agora nós vamos ver aqui a média móvel, que dá uma ideia melhor da evolução da pandemia. Hoje a média diária de novos casos no estado de São Paulo está em 5.146. Isso aqui representa uma queda de 26% em relação à média móvel de 14 dias atrás. Estava aqui em 6.958. A média de novos casos hoje é a menor desde o dia 18 de junho, que a gente marcou aqui no gráfico, quando foram registrados 4.301 mortes, ou seja, há quase 3 meses. Agora, a média de mortes, eu estava me referindo à média de casos, né? Agora a média de mortes são 181 mortes por dia. 2 semanas atrás eram 209, uma queda de 14%. Como a redução é menor do que 15%, os especialistas consideram que os números estão em estabilidade. É uma mudança discreta na tendência depois de 6 dias seguidos de queda. Milhares de famílias de São Paulo enfrentam o desafio diário de viver sem água. Um estudo da organização Teto Brasil, que atua em 19 países, mostrou como é difícil prevenir a Covid-19, onde falta o básico. Na Terra Prometida, comunidade na Zona Leste, água é raridade. A Cida improvisou um galão no telhado para servir de caixa d'água. A gente tem 4 crianças aí. Antes ficava sem água, aí tinha que ir lá na bica buscar. Aí ele colocou um galão. A Daiane vive aqui com a família. São 15 pessoas dividindo 2 cômodos. Isolamento social assim é praticamente impossível. E para manter a casa limpa, só armazenando água na máquina de lavar. Falta muita água. Como o meu filho tem problema respiratório, então a gente tem que ficar limpando o chão, por causa do pó, né? Então a gente guarda para poder ficar jogando no chão. Das 300 famílias que vivem aqui na comunidade Terra Prometida, 20 chegaram agora durante o período da quarentena, sem conseguir pagar aluguel ou para sair da rua. A infraestrutura aqui é mínima e foi providenciada pelos próprios moradores. Toda a água que chega nas casas vem de ligações clandestinas. E segundo uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, essa é a realidade de mais de 80% das pessoas que vivem em lugares assim. Os pesquisadores visitaram 17 comunidades na capital, região metropolitana e em Bauru, em parceria com a organização Teto Brasil. A Terra Prometida foi incluída no levantamento, que mostrou como é difícil prevenir a Covid-19, onde não se tem o mínimo necessário para viver. A pesquisa identificou que 8% das pessoas que moram em endereços como esse não têm chuveiro nem vaso sanitário em casa. Para conseguir água, 5% precisam sair de casa. 81% das casas não estão ligadas à rede de água. Nesse cenário de falta de acesso à água, mais da metade dos moradores diz que não conseguiu se prevenir adequadamente contra o coronavírus. Para esse pesquisador, essas comunidades são invisíveis para os governos. Boa parte das comunidades, das pessoas que moram, que a gente entrevistou, elas não têm o cadastro único do governo federal. Elas não têm, às vezes, não têm nem CPF, algumas pessoas. O Jefferson tem CPF e endereço, mas nenhum pingo d'água. Desde as 10 eu já estava sem água. Desde as 10, que até mesmo para tomar um banho eu tive que correr lá na minha mãe. Dos órgãos públicos, a gente está esquecido por eles.
A prefeitura disse que fez distribuição de cestas básicas na comunidade Terra Prometida e que a subprefeitura da região limpa periodicamente o entorno da área. A produção do SP2 entrou em contato com a Sabesp para saber da situação das famílias da comunidade, mas ainda não obteve resposta. Com tanto calor, tem mais gente procurando o litoral sul e as represas da região metropolitana. Só que olha só, nesse fim de semana, 5 pessoas morreram afogadas no estado. 3 em Praia Grande, Peruíbe e Guarujá, na Baixada Santista. E 2 nas represas, sendo uma em Santa Isabel e outra em São Bernardo do Campo. Essa última vítima chegou a ser resgatada com vida, mas morreu no hospital. Agora a hora da previsão do tempo. Anne, hoje fez calor, né? Mas vamos ter um refresco à vista. Vi que tinha uma ventania danada agora na zona sul da capital. Boa noite para você. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Esse evento vai continuar ao longo da noite até amanhã de manhã. Olha só, em alguns pontos da cidade, inclusive, já está ventando. E essas rajadas podem ser fortes, de até 70 km por hora. A partir de 60 já é considerado vento forte. Hoje, a máxima chegou aos 32,4 graus aqui na capital e amanhã teremos uma queda grande na temperatura. A razão está aqui no telão para te mostrar. Olha só, ao longo do dia, uma frente fria vai passar pelo litoral paulista. E é justamente esse choque entre o ar quente e frio que provoca essa ventania. E assim que a frente fria passar, o vento já vai virar e aí sim vai jogar muita umidade do mar aqui para o continente. Amanhã, a máxima não vai passar dos 23 graus, ou seja, de 32 para 23, com pouca chuva. Mas na quarta-feira já volta a subir, 32 graus. Essa queda e subida rápida na temperatura já é uma característica da primavera. E um efeito do calorão dos últimos dias é a infestação de pernilongos em Pinheiros. Mais de 27 mil pessoas participaram de um abaixo-assinado para cobrar ações da prefeitura. Hoje, a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, fez uma pulverização de inseticida nas margens do rio Pinheiros, para tentar amenizar o problema. Fui alvo desses mosquitos, viu? Eu já, essa nesse noite. Calorão. Agora, o que a gente percebeu hoje à tarde também foi um céu alaranjado. O que é isso? Um céu bem alaranjado. Fumaça já vindo do Pantanal, viu? Olha só, Alain, esse tom alaranjado se dá por causa da fumaça, essas partículas de poluição suspensas no ar, junto com os raios do sol, deixa então esse céu mais alaranjado. É fumaça do Pantanal, mas também fumaça aqui do sudeste do estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem do satélite, porque tá vendo esse cinza mais clarinho aqui? São plumas de queimadas do Pantanal que vão descendo em direção à frente fria que está no sul e que amanhã vai chegar a São Paulo. Mas no interior de São Paulo e aqui na capital já dá para ver também essas plumas de queimadas. Reforçando, do Pantanal, mas também aqui do estado de São Paulo, tá, Alain? Obrigado, Ana. A gente acompanha. Exatamente, tem que acompanhar com muita seriedade isso. Até amanhã. Boa noite. E o número de queimadas no estado este ano já é quase 40% maior que o registrado em todo o ano passado. A gente vai conferir agora os dados aqui no nosso telão, numa arte que a gente preparou para entender um pouco melhor isso. Em 2019, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, contabilizou, olha só, 3.075 focos de queimadas no estado. Do dia 1º de janeiro deste ano até hoje, já são 4.215 focos, 37% a mais que o total do ano passado. Nesse momento, os bombeiros, a Defesa Civil e voluntários combatem incêndios nas regiões de Campinas, São João da Boa Vista, Bauru, Vale do Paraíba e Noroeste Paulista, onde não chove há mais de 2 meses. A repórter Soraya Luand está em São José do Rio Preto e tem mais informações. Soraya, boa noite para você. Oi, Alain, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, esse tempo seco tem impactado demais aqui a nossa região e tem também sofrido com uns incêndios severos. Inclusive, um deles está acontecendo neste momento na região de Votuporanga, numa área extremamente extensa. Inclusive, a gente tem imagens, né? As nossas equipes estiveram hoje à tarde mostrando o tamanho dessa destruição e também das labaredas. Isso fica entre Meridiano, São João do Iracema e Magda. Os maiores focos do
incêndio que começou na quinta-feira da semana passada já foram controlados e as equipes passaram hoje a tarde inteira trabalhando nesse incêndio. Equipes de usinas, da prefeitura e também de fazendas do município trabalharam hoje durante todo o dia. O que ainda continua preocupando é, então, os focos de incêndio no meio das matas. A gente conversou com o diretor da Defesa Civil Estadual e ele falou que medidas consideradas aí inocentes podem contribuir, sim, para esses tipos de ocorrências. Vamos ouvir. Por conta de não soltar balão, bitucas de cigarros que muitas vezes são arremessadas no leito de rodovias, ou então aquelas queimadas que tecnicamente são controladas, perdem o controle e acabam gerando grandes problemas, grandes incêndios florestais. Mas temos que lembrar que nós estamos num período de escassez de chuva. O problema nosso é que em alguns locais não chovem há 20 dias e o calor excessivo fica um cenário propício a queimadas. O diretor da Defesa Civil disse ainda que o governo do estado montou uma força-tarefa para combater as queimadas. A seguir, a frustração dos times paulistas na 10ª rodada do Brasileirão. Os jogadores do Corinthians chegaram a ser ameaçados depois da derrota para o Fluminense. E veja também a operação contra criminosos que assumiram o comando do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e de assassinatos, a mando de uma facção que age de dentro dos presídios. Agora o trânsito, ao vivo, Avenida Luiz Inácio Anhanha Melo, que tem trânsito movimentado nos dois sentidos. Agora são 7h31, o SPTV volta daqui a pouco. SP2 de volta, um suspeito foi morto e 4 suspeitos foram presos durante a operação do Ministério Público para prender os novos chefes da facção paulista que age em vários estados. Segundo os promotores do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, eles assumiram os cargos depois da transferência dos antigos chefes para presídios federais. Era madrugada quando policiais da Rota saíram para cumprir os 12 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. Um dos alvos da operação morava neste prédio em Praia Grande, no litoral. Segundo a polícia, Cláudio José Pinheiro de Freitas, conhecido como Fred, reagiu à prisão e morreu numa troca de tiros. Nós conseguimos romper a porta de entrada no apartamento e a equipe foi surpreendida com o infrator saindo de um dos quartos com uma pistola disparando contra os policiais. Então, houve necessidade de reação por parte dos policiais. Na casa dele, os policiais encontraram dinamite, explosivo usado geralmente em ataques a bancos e carros fortes. A Operação Sharks é resultado de pouco mais de um ano de investigação que identificou os novos chefes da facção criminosa. São 20 homens e uma mulher que passaram a dar as ordens em fevereiro do ano passado, quando os antigos chefes da organização foram transferidos para presídios federais. Os promotores dizem que o posto que era de Marco Williams Erbas Camacho Marcola é hoje ocupado por Marcos Roberto de Almeida, o Tuta. Policiais fizeram buscas em endereços ligados a ele, mas até o fim da tarde Tuta não tinha sido preso e é considerado foragido. É um indivíduo que transita não só no país, mas fora do país. Então é uma operação hoje que ela não está mais centralizada, a ordem não está mais centralizada nos presídios. A operação de hoje também foi para desarticular o plano para matar promotores de justiça e autoridades de segurança do Estado. Os policiais apreenderam computadores, documentos, dinheiro e carros. Também encontraram drogas, armas e munição. A operação de hoje foi justamente nas lideranças mais importantes para procurar um aprofundamento maior no trabalho de lavagem de dinheiro e procurar atingir a organização nas suas finanças, porque aí é o passo mais importante para a sua desarticulação definitiva. 7 suspeitos ainda são procurados. A polícia prendeu hoje em flagrante o dono de 2 postos no Tatuapé, Zona Leste, por compra de combustível furtado dos dutos da Transpetro. O repórter Roberto Paiva tem mais detalhes agora ao vivo. Boa noite, Paiva. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Essa história começou lá no fim de semana, quando a Transpetro fez um boletim de ocorrência informando que havia sido furtado combustível de um duto dela. Então, a polícia avisada começou uma investigação, localizou esse caminhão que participou do furto. Esse caminhão foi seguido
E os policiais encontraram esse mesmo caminhão descarregando o combustível nessa rede de postos. Este é um dos postos da rede, fica aqui no Tatuapé. Então, 4 pessoas foram presas. Hoje, policiais do DEIC voltaram a esse posto, trouxeram junto o pessoal da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Os fiscais da ANP fizeram um teste na gasolina que estava sendo vendida aqui e descobriram que a gasolina estava sendo adulterada. As bombas foram lacradas agora há pouco e os policiais do DEIC prenderam em flagrante o dono do posto de combustíveis. De acordo com os policiais, o dono do posto deve responder por receptação e também por adulteração de combustíveis. Alain. Obrigado, Paiva. Boa noite para você. A Transpetro ainda não se manifestou sobre o furto de combustível. Eleições 2020. Em convenção neste domingo, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado indicou Vera Lúcia como candidata a prefeita de São Paulo. O candidato a vice é o professor Lucas. O PSTU terá 6 candidatos a vereador. O Partido Trabalhista Cristão desistiu da candidatura de Antônio Ribas Paiva na convenção de ontem. O PTC anunciou hoje que vai apoiar a candidatura de Bruno Covas, do PSDB. O partido terá 83 candidatos a vereador. A convenção do Solidariedade decidiu apoiar a candidatura do ex-governador Márcio França, do PSB, na disputa para a prefeitura da capital. A ex-prefeita Marta Suplicy contrariou o partido e declarou apoio a Bruno Covas, do PSDB. O Solidariedade lançou 83 candidatos a vereador. Agora o futebol. A 10ª rodada do Brasileirão foi decepcionante para os times paulistas. 4 jogos e nenhuma vitória. Além disso, os jogadores do Corinthians foram ameaçados no aeroporto de Guarulhos depois da derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro. O Corinthians é o 15º colocado e já perdeu 4 dos 9 jogos que disputou no Brasileirão. Uma situação que a gente precisa ter a nossa confiança de volta. Isso é fato. Não tem para onde fugir. Ontem, a derrota para o Fluminense gerou reação violenta de alguns torcedores na chegada dos jogadores a São Paulo. Hoje, o clube publicou uma nota. Não acreditamos em intimidação e ameaças como forma de obter resultados esportivos. Para piorar, o time ainda vai perder o atacante Jô pelos próximos 2 jogos. Ele foi suspenso hoje à tarde por esse soco no zagueiro Diego do São Paulo, no clássico disputado no último dia 30. O Palmeiras esteve na vice-liderança por alguns minutos, enquanto vencia o Sport. Mas os pernambucanos empataram. E a equipe de Vanderlei Luxemburgo caiu para a 6ª posição. Nós jogamos um jogo convincente para você merecer a vitória convencendo, né? Não fizemos isso. O melhor jogo foi o clássico Santos e São Paulo. Empate em 2-2, que deixou o tricolor na 3ª posição e o Peixe na 7ª. Mas a noite na Vila Belmiro será lembrada por uma falta no segundo tempo. O São Paulo ganhava por 2-1. Marinho na bola e o goleiro Thiago Volpi colocou só 2 jogadores na barreira. O Volpi inverteu o lado da barreira, abriu espaço, o caminho para o Marinho. Que fica para mim do Volpi, que é uma das grandes lideranças do time. Tenho confiança plena que daqui para frente, quando chegar nos momentos mais agudos e precisar dele, ele vai sempre nos proteger, que é o que ele faz de melhor. Sair 2 vezes atrás e ir buscar o resultado 2 vezes, né? Então a gente está de parabéns mesmo não tendo ganho. É um jogo que te deixa ainda com moral dentro da competição. O outro time paulista que se deu mal na rodada foi o Bragantino. Perdeu de 2-1 para o Atlético Mineiro. O time de Bragança é o último colocado do Brasileirão, com apenas 7 pontos em 10 jogos. Vamos agora aos seus comentários nas redes sociais, comentando o SPTV desde o início do jornal. E a gente começa com o comentário do Bruninho. Ontem estava voltando de Torrinha, no interior, pela Bandeirantes, e perdi as contas do tanto de focos de queimadas que vi pelo caminho. Muito triste. Charles, clima de São José do Rio Preto, está parecendo de sertão, também falando das queimadas, do tempo seco. Adriano, tá difícil dormir com esses pernilongos, muitos, né, Adriano? Principalmente na Zona Oeste. Afonso, será que esse ano o Papai Noel vai conseguir entregar a vacina do Covid para os brasileiros? Tomara. E Juan, imagino a frustração das pessoas que estavam ansiosas para a reabertura do INSS. Isso em não reabrir de última hora é injusto.
E assim, a gente encerra o SPTV. Você pode rever essa e outras edições no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 e no G1 você encontra todas as informações sobre a Covid-19. Boa noite para você e até amanhã.